Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite a toda a gente, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite a todos aqueles que nos seguem. Estamos na sexta temporada, no terceiro programa Desporto Açores. Teremos um excelente convidado, um grande convidado, penso que é conhecido de todos os açorianos, todos os que seguiram o desporto de alto rendimento, o desporto de elite, quando acontece nos Açores, é um nome que salta logo à rebalta. Temos aqui o Mr. Daniel Ramos, uma figura destacadíssima cá nos Açores e no desporto açoriano, nomeadamente no futebol. Agradecendo a todos os que nos estão a acompanhar agora nas redes sociais, mas também um grande abraço e a todos que nos vão ver pelas estas rádios todas parceiras, tanto na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, como Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena 107.1 e 90.0 no Grupo Central, Rádio Asas do Atlântico no Canadá, Rádio Audiência no Porto, Rádio Estado em Lisboa, Pama Mídia nos Estados Unidos e a televisão portuguesa Califórnia, da Rádio Portugal USA. A todos, boa noite. Destaquei hoje para um tema vastíssimo, que é a construção de uma identidade de um treinador de elite. Foi o nome que lhe dei ao tema que quero trazer aqui com o nosso convidado, porque achei que era um tema que se enquadrava com a pessoa que irá nos presenciar com as suas experiências, suas vivências e o seu conhecimento. Bem-aja ao Mr. Daniel Ramos por ter aceito o nosso convite. Só para dar aqui uma pequena introdução, o Mr. já tem muitos anos aqui neste meio do treino desportivo, do treino de alto rendimento no futebol, com passagem em muitos clubes. Vou dar, penso que aqueles que posso destacar, podia dar muitos outros, também podia destacar os clubes como fui como jogador, mas destaco alguns. Portanto, o Futebol Clube da Aroca, o Al-Fazali da Arábia Saudita. Exatamente. O Santa Clara aqui, o nosso Santa Clara, dos Açores, Boa Vista Futebol Clube, Rio Ave Futebol Clube, Chaves, Clube Sport Marítimo, Futebol Clube de Famalicão, Ribeirão, Associação Naval do 1º de Maio, o Clube de Futebol União da Madeira, conterrâneos nossos, tanto do Marítimo como da União, e esta União já tem outro nome, já era o antigo União, Futebol Clube Vizela, Gondomar, Moreirense Futebol Clube, Vilhanovense, Trofense e os Dragões Santinenses. Portanto, isto são alguns só daqueles que o Mister treinou, e mais uma vez o meu muito obrigado por mim e por todos aqueles que nos acompanham, que são muitos e muitos, principalmente lá fora na diáspora açoriana. E primeira pergunta, para além destes agradecimentos todos, Mister, é quem é o Mister Daniel Ramos, como homem do desporto, como homem do futebol, como é que é o homem atrás do Mr. Daniel Ramos? Antes de responder, Pedro, obrigado pelo convite, pelo teu convite. É para mim um prazer poder estar aqui com vocês. Para os açorianos, por muitas razões, eu não podia deixar de ter momentos de maior proximidade e por isso mesmo é que eu aceitei o convite, no sentido de me expor também um bocadinho mais, e há coisas que não sabem acerca de mim e eu não tenho problema nenhum em partilhar e faço com todo o gosto. Para os açorianos, para a diáspora açoriana,
e para aqueles também que estão interessados, certamente teremos aqui algo que para ser divertido e formativo, e todos nós acabamos por nos sentirmos bem quando partilhamos aquilo que nos vem do coração. E é isso que eu vou fazer. Quem eu sou? Eu sou de origem humilde. Os meus pais, o meu pai era trolha, foi também fazendo o seu trabalho. A minha mãe trabalhou foi empregada fabril, depois passou a doméstica quando teve os filhos. Eu sou um de 3 irmãos, o mais velho. Todos nós praticamos futebol, todos jogamos futebol. Curiosamente, o mais novo foi onde chegou mais longe como jogador de futebol. Ele chegou a jogar na primeira divisão, fez formação no Futebol Clube Porto, chegou a ser capitão do Sub-18 do Futebol Clube Porto e da Seleção Nacional Sub-18. Eu e o do meio fizemos um percurso inferior. E tive uma lesão cedo que me fez repensar a minha vida e que me modificou, de certa forma, aquilo que eu intencionava, que era jogar mais anos de futebol. Eu, aos 27 anos, fiz uma lesão grave, tive mais de um ano parado. Só voltei a jogar 1 ano e 1 mês depois, 13 meses depois, e senti que não era o mesmo. Ia casar, tinha o 12º ano e pensei, e agora? E agora? Tudo no mesmo momento. Tudo no mesmo momento. Vida difícil naquela hora. E pensei em voltar aos estudos. Nesta altura eu estava no Vila Novense Futebol Clube, com 27 anos. Foi o clube que me abriu as portas, porque o treinador já tinha sido meu treinador no outro clube e deixou-me entrar depois da lesão. E, curiosamente, eu decidi estudar. Estudei, fiz 90 testes e entrei no curso de Gestão do Desporto, aqui na Universidade da Maia. Uhum. E o meu presidente, na altura, soube disso. Eu estava a conciliar, porque eu estava a jogar e comecei a estudar, e propôs-me, porque sentia também que eu estava um bocadinho descontente com aquilo que podia ser o meu futuro, que já tinha tido essa conversa com ele, propôs-me ser diretor desportivo. E eu não estava preparado para abandonar o campo. Disse-lhe, presidente, deixe-me pensar. E acho que um dia ou depois de pensar, disse, ok. E eu até aceito, porque vai de encontrar aquilo que eu quero, mas não me tiro do campo, deixe-me ser treinador adjunto. E éramos 5 na equipa técnica, eram 5 já. E ele disse, olha, desde que te entendas com o novo treinador, não tem problema. Então fiz esse passo, a prioridade era ser diretor desportivo, e fiz-lo com eficácia, porque era na 3ª divisão, 4ª divisão portuguesa. Eu vi Vila Novense nesse ano, comigo a diretor desportivo, e sendo também treinador adjunto, subiu a divisão. Subimos à 2ª divisão B, a 3ª divisão portuguesa. Portanto, foi a minha primeira experiência, digamos, com responsabilidades mais acrescidas noutras tarefas, neste caso adjunto e diretor desportivo, e tomei uma decisão difícil no final da época, que foi dizer assim, não quero ser mais diretor desportivo, apesar de estar a estudar gestão de desporto, e quero ser treinador adjunto. E pronto, e assim o fiz. A partir dali fui treinador adjunto durante uns anos, e numa mudança de treinador fiquei a fazer o próximo jogo. É uma curiosidade. Fiquei a fazer o próximo jogo, era contra o Futebol do Porto B, um adversário super difícil, as equipas vieram super complicadas na altura, estamos a falar em 2000, no ano 2000. Já foi muitos anos. Muitos anos, e empatámos fora 0-0. E o presidente disse, olha, vamos aguentar, não tenho treinador, vamos aguentar. No jogo a seguir era a Taça de Portugal contra a União da Madeira em casa. Adversário complicado. E ganhámos 2-1. No terceiro jogo, já não me lembro com quem foi, fizemos também um resultado positivo e ele disse, vai ficar tu, és tu o treinador. E foi um bocadinho treinador na surpresa, porque não estava nada à espera. O Mister passou de uma possível tripla, jogador, diretor, treinador adjunto, para efetivar no... Mas entre esse passo, eu tive 4 anos de experiência como treinador adjunto. Sim, 3 anos, mais de 3 anos, 3 para 4. Terceiro para o quarto. Então disso surgiu a oportunidade e fui treinador. Eu aos 30 anos, mais ou menos, 30 para 31, estava a treinador principal da equipa do Vila Novense na 2ª divisão, e tudo começa aí. Tudo começa aí porque é um mundo que é diferente, né? Ser jogador, ser treinador é diferente, é bem diferente. Temos uma responsabilidade maior porque, quer queiramos, quer não, nós sofremos mais. O treinador sofre muito mais que o jogador.
Não vive só não vive só daquilo que faz, mas vive daquilo que todos os seus jogadores fizeram. Uma coisa é ser jogador e eu sinto-me bem à partida porque realizei um bom trabalho, apesar do resultado, porque eu contribuí de uma forma positiva para a equipa e isso já me satisfaz. Mas quando se é treinador não chega a sentir que alguns jogadores até tiveram um bom desempenho e o resultado final foi mau. Precisamos de ter outro tipo de conforto e tudo se modifica quando nós dependemos daquilo que o jogador faz e não daquilo que nós fizemos na preparação de todo o trabalho para esse jogo. E este é o mundo do treinador, é um mundo diferente, é um mundo onde nós vivemos intensamente, somos julgados de forma, por vezes, injusta, porque somos avaliados pela performance do pior jogador da equipa. Que é curioso, que às vezes não é pela performance da equipa, é o treinador que, ou no entender do adepto, não soube mexer na equipa porque se lembrou de que, olha, não soube mexer na equipa. E pronto, e temos que aceitar. Pelo momento, o treinador é avaliado pelo momento, pelo timing. Pelo timing, pelas escolhas, pelas decisões, às vezes, muitas vezes acerta, outras vezes erra, e os melhores são aqueles que acertam mais vezes, e por isso é que ganham também mais vezes. Neste percurso que o Mister tem, referi que fui o irmão mais velho. Esta responsabilidade também, desde novo, assumir como percorrer primeiro o caminho em relação aos outros irmãos, isso também foi consigo acontecer da mesma forma. Talvez o mais velho é que tem que percorrer o primeiro caminho e depois os outros vêm atrás. Sim, é verdade. Quer dizer, eu desde o futebol, para mim, começou bem cedo, na minha formação, cedo, entre aspas, não é como agora que começa muito cedo. Nós, se começássemos a jogar aos 13, 14 anos, era cedo. Eu entro nas camadas jovens do Rio Ave, mais a sério, com 14 anos, com 13 para 14. Jogava numa equipa da minha freguesia. Eu com 13 anos para 14 já jogava na equipa sénior, portanto não tinha como, não havia, era sénior, já jogava com os séniores. E depois vou para os iniciados do Rio Ave. E vou para os iniciados do Rio Ave e depois é o bichinho do futebol. O meu pai entra também como dirigente das camadas jovens e faz um percurso de formação de camadas jovens e começa a sofrer como jogador e também por ter um pai dirigente que chegou depois a presidente do Rio Ave. E fizemos ali um percurso paralelo e os meus irmãos vêm por arrasto também, começam também a jogar e todos eles também com percurso idêntico. O mais novo acabou por sair mais cedo do Rio Ave porque foi para o Futebol Clube Porto, mas os outros também a fazer um percurso até aos júniores e levámos sempre, a família levou sempre o futebol sempre atrás, porque não tinha como, era o meu pai, era eu, eram os meus irmãos e a minha mãe, pronto, coitada, tinha que nos apoiar incondicionalmente porque éramos 4 contra 1 em casa e não havia como ir contra. E foi assim, foi através do nosso gosto pelo clube, o gosto por jogarmos, o gosto apaixonados pelo Rio Ave, meu clube de coração, porque somos daqui, fiz muitos anos de Rio Ave. O meu pai foi muito tempo dirigente também. E vivemos muito. Vou dizer isto que eu nunca disse, nunca o fiz, mas vou partilhar essa confidência. Eu era juvenil, júnior, 16, 17 anos, talvez 17 anos, 17, sim, 17 já para 18. E o meu pai era dirigente das camadas jovens. E muitas vezes o campo de treinos era pelado, terra, e era preciso passar o campo com a grade. E eu à noite, às vezes, ficava até às 11 da noite, depois do treino, treinávamos e ficava eu e metia-me na carrinha e ia eu passar o campo a grade. E ficava ali uma hora e tal, com a carrinha às voltas. Pronto, porque era a necessidade de termos um campo o melhor possível na altura e todos tínhamos que contribuir e por vezes para desenrascar uma outra situação que às vezes a pessoa não podia ou o funcionário não podia e lá ia eu ajudar também. Isto é correr por gosto não cansa, como se costuma dizer, e foi isso também que eu fiz no meu percurso de formação. Este percurso que tem da realidade nua e crua do futebol ajudou a crescer, ajudou
a ver as diferentes perspectivas, diferentes prismas do futebol. Portanto, o Ministro disse que teve como dirigente, até na experiência partilhada da família, é tudo gente que está envolvida no futebol, teve sempre envolvido, ou como jogador, ou como treinador, com esta leve passagem pelo futebol, mas o contexto em si foi sempre a envolvência disso, portanto, sempre esteve dentro desse contexto. Isso é importante. Claro que sim, porque a experiência e as vivências que nós vamos tendo faz-nos ganhar traquejo, maturidade, e conseguirmos lidar com a adversidade, conseguirmos ser mais competentes e mais responsáveis nas decisões que nós temos à frente, é fruto também das experiências que nós vivemos, não é? E eu desde cedo fui habituado a tomar decisões difíceis, não é? Como, o ter que abandonar o futebol cedo, o ter que voltar a estudar, que me custou bastante, fazer mais 4 anos de ensino superior, depois enverdar ou não enverdar, porque caminho, porque eu quando vou para a faculdade penso que a minha direção iam abrir umas piscinas em Vila do Conde, eu possivelmente seria um gestor de uma piscina em Vila do Conde, depois a possibilidade de entrar como diretor desportivo abriu-me outras portas, entrar cedo como treinador adjunto fez-me repensar aquilo que podia ser o meu futuro, e isto vem um bocadinho de trás, porque é tomar decisões familiares, tomar decisões de dificuldade, tomar decisões que nos acontecem ao longo da vida, e por vezes a nossa vida muda porque há algo que no nosso trajeto que nos fez pensar, tomar decisões e enverdar por determinado caminho. E felizmente para mim, acho que tomei decisões certas nesse período, que me fez ser treinador de futebol e depois tem um percurso, e acho que o Pedro falou, em todos os clubes que eu passei, acho que não faltou nenhum, foi sempre um percurso de respeito, um percurso de conquista, onde passo a passo fui conquistando o meu espaço sem atropelar ninguém, com a minha humildade, com a minha responsabilidade, com o sentido de que, eu dizia isto muitas vezes e quem me conhece e os próximos já me ouviram dizer isto muitas vezes. Eu dizia, alguém vai reparar em mim porque eu sei que tenho competências, vou desenvolver o meu trabalho e passo a passo vou fazer o meu percurso. Foi assim que eu fiz, desde ser adjunto até chegar a treinador, até ser treinador de segunda divisão B, vários anos, treinador de segunda liga vim para trás, voltei para a segunda liga e depois da segunda liga voltei a vir para trás e depois fui outra vez até chegar à primeira. Felizmente, porque acreditava no trabalho e corri riscos, posso experienciar uma outra situação aqui, se quiserem, corri riscos elevados depois de sair de trabalhos positivos onde metia a cabeça, literalmente, porque as pessoas falaram ao coração e na altura eu disse assim, pá, fogo, ok, mas eu vou correr um grande risco, mas eu estou a acreditar em mim, estou a acreditar naquilo que me estão a dizer. Por exemplo, quando fui para Famalicão, treinar o Famalicão, eu dou um exemplo, eu tinha vindo do Ribeirão a lutar pela subida de divisão à segunda liga, iniciamos a época e não correu muito bem e saí. E depois tenho o Famalicão, clube rival, a dizer-me para eu ir para lá, e o Famalicão está em penúltimo, só tinha o Lixa, um clube daqui abaixo, a descer para o Distrital. Eu disse, isto em fevereiro, a faltar 12 jornadas para acabar, em risco de descer para o Distrital. Eu disse, o que é que eu vou lá fazer? Vou meter o pescoço. Isto vai ser... Já ao final da terceira reunião, as pessoas não tinham plano. Eu pensei que eles tinham plano B e C, não tinham, só me tinham a mim. E eu disse, se eu não for, eles não sei o que é que eles vão fazer. E eu disse ele fez uma proposta muito concreta ao presidente, disse, olha, por exemplo, você quer este tipo ano, quer apostar nos 2 anos seguintes, quer apostar a divisão, então fazer uma coisa. Eu safo. Ao ano, nós vamos fazer o campeonato da segunda divisão B. Eu, se subir, você dobra os salários aos treinadores todos que estão comigo, a mim e aos meus treinadores. E ele todo contente porque eu aceitei e disse, está feito. E eu fui treinador do Famalicão, safámos a equipa, nós terminámos a fase de manutenção, safámos a equipa, fizemos uma recuperação boa, e no ano a seguir, o Famalicão sobe a divisão à segunda liga. E no ano a seguir, quase que sobe à primeira liga. Portanto,
isto tem a ver com, com aquilo que é a crença, acreditarmos em nós e acreditarmos que em determinados momentos da vida temos que correr mais riscos. Eu fiz-lo várias vezes, este foi um dos momentos onde sentia depois, já a posterior, né, assim, que fui que maluco, grande maluco, pá, fogo. Mas foi um grande maluco na altura porque acreditei em quem me rodeava e a equipa que estava e a responsabilidade que me estavam a dar e a autonomia que me estavam a dar para eu poder fazer um bom trabalho. E foram épocas brilhantes, ao serviço do Fama, do grande Fama, Famalicão, onde revitalizámos o clube e passámos de ter cerca de 500 adeptos na fase de manutenção a ter 10 mil pessoas no estádio no ano a seguir, que é brutal. É brutal. Portanto, isso foi para mim uma grande conquista e dá-nos orgulho e prazer de vermos depois trabalhos bem feitos também que foram bem reconhecidos. Mister, ficou aqui duas situações para questionar. Primeiro falou do risco, e eu perguntaria se esse risco já vem com a formação de gestor desportivo, existe essa gestão, a gestão dos recursos, e deixaria depois, em relação à gestão dos recursos, se foi buscar algum transfer de outra área desportiva, que se calhar existe muito transfer, e também outra situação é essa crença na sua equipa de trabalho, esse acreditar, esse passar a responsabilidade é algo que identifica-se e é algo muito, muito poderoso. O que é que tem a dizer com a situação da partilha de responsabilidade numa equipa técnica, a partilha de competências na equipa técnica? Estou usando situações que surgiram da conversa que estamos a ter. Bem, primeira questão tinha a ver, só relembra-me, Pedro. O transfer portanto, teve num curso de gestão desportiva e fazia a gestão de risco, a gestão dos recursos, se houve um transfer nessa sua experiência pessoal. Sim, as disciplinas de curso são muitas vezes, nós achamos que aquilo é uma chatice do caneco e muitas vezes são muito úteis à frente, né? A gestão de conflitos, a gestão dos recursos que nós temos, a capacidade que nós temos e a rentabilidade que nós temos a partir dos recursos que nós temos, isso são coisas que nós na altura pensamos que não nos vão ser úteis, mas são muito úteis. A forma como lideramos, a forma como discursamos, a comunicação assertiva que temos, a mensagem que queremos passar, o que é que nós queremos enaltecer no meio de uma mensagem, a conversa, a forma de abordagem que nós temos que ter diferenciada de treinador para jogador, de jogador para jogador, neste caso de treinador para jogador, que era o meu caso, de que forma é que eu comunico com os meus atletas? Melhor, de que forma é que eu comunico com cada um dos meus atletas? Assim é que é. Porque isso foi algo que eu também fui melhorando ao longo do tempo, perceber que nós temos perfis diferentes e eu tenho que ter abordagens diferentes para cada um dos meus atletas. E essa abordagem deve ser diferenciada, porque nós temos que conquistar o atleta, temos que fazer chegar essa mensagem ao coração dele. Porque há palavras que ele entram a 100 e saem a 1000 e ponto. E há palavras que ficam. E essas palavras, eu lembro-me de uma passagem, antes que me esqueça, do Alano. O Alano era um bandido no Brasil, quando chegou a Santa Clara. Sim. Ninguém o queria, porque ele tinha um histórico tremendo no Brasil de comportamentos, pronto, que não eram ajustados. Então, nós equacionámos, eu e o Diogo Almas, pá, e o Alano aqui? E ele disse uma coisa que eu fiquei assim, pá, tens razão. Ele aqui tem pergunta, tem o mar à volta, não tem, tudo se sabe, pá, tem um contexto positivo, a equipa é boa, está a ganhar. Eu disse, pá, tens razão. Mas quando ele vier, vou esbarrá-lo. Foi mesmo assim. Eu vou esbarrá-lo contra a parede, porque ele precisa de... Pronto. E quando ele veio, tive uma conversa muito séria com ele, disse para mim isto, olha, se tu facilitares, apanhas um avião e estás a ir para o Brasil, porque lá, e depois lá morres. Disseram, olha, nem em Portugal te quisermos. Ficou a olhar para mim, porque nós sabemos tudo, foi isto. E lá, pois foi. Então jogava numa equipa de azul e pintou o cabelo de vermelho, que era a cor do rival da cidade.
E disse, pá, depois não queres falar com os índios atrás de ti? Coisas destas, né? E pronto, ele ficou a olhar para mim e disse, olha, vais para casa. E amanhã tu pensa naquilo que eu estou a dizer. E amanhã tu vens ter aqui e diz assim, oh, isto tem um jogador a 100 ou não tem um jogador a 100? Não é um jogador a 99, é um jogador a 100. E tens que o provar com ações, não é com treta. Primeiro vais ter que me dizer e depois vais ter que o provar. Pronto, e o que acerta é que ele disse, oh, isto, eu estou alinhado, eu vou. E eu lembro que no final da época ele chamou para mim e eu disse, oh, mister, nunca mais me esquece daquela primeira abordagem que você teve comigo. Eu já não me lembrava. E o que é que se passou? Olha, foi isto. Eu cheguei a casa e disse, pá, o mister disse-me tudo aquilo que eu havia, que eu precisava de ouvir. Pá, e disse à minha, ele disse, eu disse à minha esposa, a minha esposa disse, olha, agora vai lá se correspondes. Ele fez uma grande época, ou seja, tem a ver com aquilo que às vezes é um jogador e aquilo que se tira do jogador. Portanto, são esses aspectos que eu acho que são fundamentais, nós enquanto treinadores, percebermos que a nossa liderança e a nossa forma de estar, de comunicar, de ouvir, porque é preciso também ser o treinador deve ser um bom ouvinte em determinados momentos, perceber entrar do lado do atleta, perceber o outro lado, perceber aquilo que é importante para ele e fazer a intermediação entre aquilo que é a gestão da direção e o lado do jogador. É quase como uma negociação, muitas vezes. Uma negociação entre há aqui um meio termo e o treinador é um moderador. E é preciso também fazer muito esse trabalho. E esse trabalho foi, para mim, muito enriquecedor, porque eu considero que a grande diferença nos treinadores tinha a ver muito com isto. Não, todos trabalham, há muitos a trabalhar bem, muitos a trabalhar bem. Mas ter os jogadores do seu lado, ter os jogadores comprometidos, ter os jogadores envolvidos, saber o rumo, como é lógico, e saber que todos devem remar nesse sentido, faz toda a diferença. Eu vou contar uma segunda história aqui para passarmos para outra pergunta. Eu vou mostrar isto, é algo que eu tenho de muito carinho e que trouxe dos Açores. Não sei se está para ver. Isto é um remo, Um remo. porta-chaves. Porta-chaves do Santa Clara, um remo. Sim. Foi feito de um grande remo que o presidente, na altura, levou no primeiro dia da apresentação à equipa. E ele disse que todos tínhamos que remar para o mesmo lado. O mister dizia, o mister vem de uma terra de pescadores, nós aqui temos mar. Todos devemos remar para o mesmo lado. Eu deste grande remo vou fazer muitos remos no final da época quando subirmos divisão. E este foi o remo que eu tive direito. Assinei por trás, está assinado por mim, está fabricado e com muito carinho e estima continuo a guardá-lo e anda sempre comigo. Portanto, estes são aspectos que são muito importantes porque são daqui que a gente ganha crenças, ganha conquistas e toda a gente remou certamente muito bem para conseguirmos aquilo que conseguimos nesse ano. Esta coerência de discurso e de ação que os treinadores têm que ter na sua liderança, e visto que com a história do Alano, essa postura do Mister e essa liderança, depois na comunicação, entre a mensagem e é preciso muitas das vezes perceber o emissor, que é o que o Mister estava a dizer. Qual é os pontos que acha que nessa mensagem é importante ter e que é preciso perceber no outro lado o emissor, neste caso o receptor, o jogador. Portanto, o que é que o emissor tem que ter em conta para a mensagem ir, o que é que tem que ter em conta na mensagem e o que é que tem que ter em conta na percepção de quem ouve essa mensagem, porque isto depois tudo parece muito fácil, como ouvindo pelas suas palavras de uma forma muito resumida, mas depois para perceber como é que o emissor, ou isto é, como o treinador tem que se posicionar e falar, a mensagem que tem que dizer, qual é o conteúdo que tem que ter e que ter atenção exatamente às características de cada um, que é o que estava a dizer, não é nada fácil. Claro que não, mas pronto, não é só o treinador, são os treinadores, é a equipa técnica, né? Por exemplo, a minha equipa técnica, nós preocupamos sempre também em ter estamos sempre atualizados, evolução, nós fizemos formação até
do perfil do atleta, como lidar com diferentes tipos de perfis num grupo de trabalho, que é algo importante, que é para tirar o sumo deles, aproveitarmos aquilo que eles de melhor têm para nos dar. E a forma como lideramos tem a ver muito com isso, é a forma como abordamos cada um deles. Eu não sou um treinador de impor, eu gosto que as coisas sejam bem aceites e que se acredite naquilo que se está a fazer. Eu vou dar um exemplo daquilo que foi uma proposta de jogo quando cheguei ao Santa Clara. Quando cheguei ao Santa Clara, eu fiz uma proposta de jogo muito diferente daquilo que tinha sido a época anterior. A época anterior já tinha sido positiva, com o João Henriques. E a minha abordagem foi diferente. E então cheguei todo o grupo de trabalho e eu, na minha chegada, eu fiz questão de ter reuniões individuais. Eu e a minha equipa técnica, ok? Tínhamos umas folhinhas com um conjunto de perguntas, aspectos táticos, aspectos técnicos, aspectos psicológicos, a explicação de uma ideia de jogo e depois perguntamos, dentro desta ideia de jogo, achas que é algo que é benéfico para ti e onde é que achas que tu podes jogar? Para te fazeres uma boa época. Ou seja, não é vais jogar aqui. Não é assim que eu quero que faças. Dentro desta ideia, onde é que tu achas que nós te podemos ajudar? O atleta, mister, eu se jogar aqui, acho que faço bem esta posição e esta. Mas qual achas que é a melhor? É esta posição? É as duas ou é uma e outra? Ou até faço três, mas esta é a preferência, esta é a segunda e esta é a terceira. Ok, é aí que vais treinar. É aí que vais mostrar. Ok? Não é imposto. É algo que é conquistado, foi aceito, não o impus, todos estivemos aqui envolvidos numa tomada de decisão importante. A ideia de jogo foi bem aceita, o jogador compreendeu, ok, vamos operacionalizar isto no terreno. Pá, vai demorar tempo, temos a pré-época, mas vamos. E algo que foi construído, e foi construído através de uma boa aceitação. Depois são os resultados, como é lógico, aquilo que nós vamos tirando no dia-a-dia, aquilo que nós vamos tendo na pré-época, aquilo que nós vamos tendo como boas performances, faz-nos acreditar ainda mais que nós estamos no caminho certo. Portanto, tive um bocadinho isto, que é a ideia, a mensagem que nós passamos de uma forma muito clara, deve ser clara, com objetivos atingíveis, que era uma das perguntas que nós fazíamos a cada um dos atletas na entrevista, o que é que tu queres que aconteça esta época? O ano passado tu fizeste 4 assistências, pá, tens que fazer mais. O ano passado fizeste 5 golos, tens que chegar aos 7. O ano passado só fizeste 500 minutos, vamos tentar fazer 1000 este ano. Objetivos pessoais, objetivos atingíveis, conquistáveis do ponto de vista individual, objetivos de equipa. E esta forma de pensar e de atuar, sendo bem aceito por parte do atleta, com regras bem definidas, independentemente de ele ser escolha ou não, mais ou menos escolha, depois, claro que isto durante a época é um processo de melhoria, um processo de retificação, um processo onde precisam ser acompanhados. Eu vou dar um exemplo que nós tínhamos. Nós temos um mapa de comunicação. Há quanto tempo é que eu não falo com este atleta? Nós temos um mapa de comunicação. Os treinadores dizem assim, olha, o jogador A, falamos com ele aqui, em agosto. Ok, setembro não, alguém precisa falar com ele. Ok, então era chamado, e quem é que fala com ele? Eu falo que eu preciso até falar aqui de algumas coisas. Não tem que ser só o treinador, tem que ser os treinadores, ok? Porque eu não posso falar sistematicamente com toda a gente, não consigo ter esse tempo. Mas precisamos de ter o jogador, ouvi-lo, tê-lo do nosso lado, fazê-lo melhorar, fazê-lo perceber o que está errado, mostrar uns vídeos, mostrar umas imagens, dizer que ele está bem nisto e não está bem naquilo. Isto precisa de uma voz privilegiada, precisa de ser protegido para ter maior, quando eu digo o treinador principal, para ter momentos de maior projeção. Eu preciso ter uma voz, eu não preciso ter uma voz, eu preciso é que os outros treinadores me acompanhem naquilo que eu estou a fazer. Isto é importante. Eu preciso de ter aliados do meu lado, que são os meus treinadores adjuntos, os meus treinadores, os meus colegas de equipa, os meus colaboradores, que fazem o mesmo que eu faço. Claro, eu mais, como é normal, mas eles também têm que o fazer. E eu dou responsabilidade máxima aos meus adjuntos, para eles poderem atuar, poderem intervir, porque eu sei que eles vão fazer aquilo que eu quero. E isso é fundamental.
trabalhamos todos para o mesmo, não tem que estar dependentes daquilo que eu faço. Quando eles entendem que devem falar com alguém, olha, só tenho que participar, olha, fui falar com este jogador, retira isto e este aspecto é importante nós estarmos atentos. Ok, fizeste bem. Eu fui falar com este jogador, olha, preenche na fichinha, que é para nós estarmos a par, porque nós precisamos de estar sempre permanentemente ativos no sentido de os ouvirmos. Acho que é fundamental nós sermos ouvidos e ouvirmos o atleta, porque isso responsabiliza-nos e também vai dar ao atleta maior capacidade, eu acho, não sei se é a palavra certa, de ele se libertar às vezes de aspectos que podem serem negativos e que não contribuem de forma positiva para o rendimento dele. Às vezes há aquelas dúvidas, ou isto não gosta de mim, ou isto não sei o quê, ou não estou a fazer isto. Não, nada melhor que uma conversa. O jogador fica, ainda bem que falei. É assim que a gente sente, não só nós, mas também eles. Ainda bem que ficou esclarecido. E cada passo nós temos que promover isso. Achamos que não é importante, deixamos correr, mas quanto mais deixamos correr, mais estamos a estar para a própria baliza. Não deixar bichos no sótão. Isso podia ser, de alguma forma, uma avaliação contínua sempre nesse processo, talvez na parte psicológica, penso eu. É algo que eu estou aqui a analisar. Mas falando não já dessa parte, eu queria-lhe falar das histórias que o Mister tem. Tem algumas histórias que Algumas muitas. no final da época. E também queria partilhar consigo um amigo comum, o Ocra, que já escrevi uma crónica no Correio dos Açores sobre o Ocra e sobre a importância de ter um elemento como o Ocra no balneário, tanto pelo exemplo como para o ambiente criado que é preciso às vezes descomprimir às vezes a pressão que é imensa o futebol, e ele consegue fazê-lo isso sempre de uma forma correta, assertiva, empática, que tem esse dom para além de ser um excelente profissional. O que é a importância destes elementos no plantel, o que é a importância deste ambiente, porque já me contaram muitas histórias do ambiente, outros jogadores, inclusive, do ambiente que o Ucra faz tanto nos treinos, que dedica-se a 100% quando está na atividade, no exercício, como fora no grupo, no ambiente, faz esse clima todo positivo. O ambiente de trabalho, e acho que todos, não precisa ser só no futebol, não é? Quando temos um bom ambiente de trabalho, um ambiente positivo, quando existe positivismo, quando existe sorriso e não se é falso, e se procura que esse ambiente seja contagie, é muito salutar. E a diferentes níveis de importância, nós tivemos jogadores que foram muito importantes, não só o Ucra, eu falo do Fábio Cardoso, pela competitividade, por ser ranhoso, porque todos os dias queria ganhar e quando perdia era um 31 do caralho, andava tudo de pantanas à volta dele, pelo facto de perdia, depois ia real, porque ele quando ganhava chateava toda a gente. Pelo Marco, por exemplo, o guarda-redes, que também era um brincalhão e entrava nas palhaçadas todas de balneário, e parecia que não partia um prato para fora. Um Ucra que permanentemente estava sempre preocupado em que toda a gente estava bem e criava sempre uma disposição muito porreira, porque havia sempre algo para contar, algo para dizer, algo para fazer. E então esse grupo de trabalho acaba por se contagiar, até os jogadores mais fechados, que num ambiente destes são diferentes. O mesmo atleta, num ambiente mais frio, menos receptivo, menos aberto, retrai-se, não é? Ali não. Era o que nós dizíamos ali, ficava ali. Aquilo que era do grupo, era do grupo. Havia sempre a sensação de que primeiro está o grupo, ninguém é mais que ninguém aqui dentro, todos são importantes, todos a seu tempo, como eu dizia e como todos diziam a seguir, irão ter a sua importância reconhecida dentro do grupo de trabalho. Não interessa o tempo de jogo, mas aquilo que fizeram para o conquistar, aquilo que fizeram para demonstrar, e quando chegou a vossa oportunidade, chegar os vossos momentos, com minutos de jogo ou sem minutos de jogo,
foram importantes no trajeto. E muitas vezes até enaltecíamos jogadores que tinham pouca participação de jogo, mas eram muito importantes na equipa, né? E são estes ambientes e estes jogadores e esta forma de estar que muitas vezes supera adversidades. No Santa Clara nós tivemos também algumas, uma ou outra, como é natural, mas soubemos responder muito bem porque tínhamos um grupo muito competente e este tipo de jogador, como o Ucra, o Fábio, o Marco e outros, o Anderson Carvalho, o Lincoln, tinham isto. E depois é muito mais fácil nós saber que temos muitos treinadores dentro de um grupo de trabalho que faz com que as coisas fluam naturalmente. Eu não precisava de entrar no balneário e eles lá dentro resolviam os problemas. Às vezes havia um outro problema e eles estavam, mas já está resolvido. Eu, top, espetáculo, já nem tenho que me chatear. Portanto, isto é que é importante, que eram treinadores, eram ali auxiliares do treinador de forma brutal, que conseguiam tomar decisões importantes. Eu também lhes passei essa responsabilidade, porque eu gosto também de liderar assim, que é quando tens adjuntos e jogadores importantes num grupo de trabalho, não precisas de chatear muito. Eles resolveram os problemas, retira-te tomada de decisão. Às vezes estas tomadas de decisão são sempre conflituosas e quando eles resolvem entre eles é a melhor coisa, porque o treinador já não tem que intervir. A liderança do Mister Transformista é algo que é reconhecido por toda a gente, pelo menos daquilo que eu retirei, os apontamentos que retirei, as informações que retirei, mas para além disso é a adaptação da ideia de jogo, que eu gostaria que o Mister nos falasse aqui um pouco. Algumas nuances foi ao longo dos tempos, ratificando até no próprio Santa Clara, quando de um ano para o outro mudava os jogadores e também perceber um pouco do que era a sua perspectiva de recrutamento, porque em muitas equipas teve um recrutamento que ia de encontro exatamente à competência que tinha na liderança, mas também a um grupo que depois entrava num ritmo de cruzeiro para facilitar exatamente os objetivos que pretendia. Sim, eu vou dar um exemplo. A abordagem, quando eu falei com o Diogo Alma, foi propus uma ideia de jogo mais, eu diria mais ofensiva, mas mais arrojada e diferente. Para quê? Para motivar um grupo de trabalho que já tinha feito um trabalho, já feito uma época positiva, havia uma continuidade larga em termos percentual dos jogadores a continuar na próxima época, era um bocadinho um desafio. Mais do mesmo ou algo de diferente para fazê-los, digamos, ver até que nível eles podiam ir. Foi arrojado, sim, mas foi pensado e construímos o plantel em volta disso. Qual era a ideia? Tínhamos que atacar de uma forma e defender de duas. Okay? E para eles e para os jogadores foi isso que foi passado. Temos uma forma de atacar e duas de defender. A forma de atacar passava por construirmos a três, não com um dos médios, porque isso era raro ao meio ou ao lado, não queríamos disposicionar os médios, e construímos plantel com base em construir por dois centrais mais um lateral. Com base na equipa que vinha, e o Rafa já estava na equipa, o lateral direito, e era muito ofensivo, e disse, ok, então eu vou construir pelo lateral esquerdo e por dentro e vou promover a projeção do Rafa. O ala desse lado vai andar mais por dentro. Inicialmente, isto pode ser meio confuso, mas acho que com o tempo a gente consegue melhorar esta dinâmica e isto vai acontecer de forma progressiva, acho que o pessoal vai acreditar. Então montamos isso, construir por três, um ala esquerda aberta à largura, um lateral direito que era quase extremo do outro lado, dois médios, um extremo direito a vir para dentro, o 10, o nosso médio ofensivo, que era o Lincoln, neste caso, que jogou mais vezes, jogava um bocadinho mais sobre a esquerda e posicionava-se quase como fosse um quadrado no meio. Isto dava-nos largura, dava-nos equilíbrio posicional, estávamos preparados para a perda da bola, porque tínhamos sempre um lateral por trás, o outro lateral, sendo um lateral rápido, como era o Rafa, podia voltar rápido.
E resultou muito bem, acho que arrancamos bem. Ao início uma outra dúvida na pré-época, mas os jogos de pré-época também nos deram confiança, conseguimos Tinha uma fazer, superioridade a meio, tinha uma superioridade conquistada a meio. por causa do meio campo, sim, como tínhamos dois médios, tínhamos mais um médio ofensivo e a vinda do ala para dentro, tínhamos 4 jogadores a jogar por dentro. O ala direito a jogar por dentro, 4 jogadores a jogar por dentro, era uma vantagem muito grande. E eu lembro-me que eu relembro que nós começámos a ter com o Carlos Júnior na esquerda ao início, porque ele gostava de jogar na esquerda e tinha feito já uma época boa a jogar do lado esquerdo. E quando em novembro perdemos o Tiago Santana, que foi vendido depois para o Japão, disse, e agora? Fogo, e agora? Pá, depois a aposta foi um bocadinho, veio o Crisan, depois veio o Rui Costa, e o Carlos Júnior passou da esquerda para a direita e passou a jogar por dentro como segundo avançado. E foi uma grande decisão. Porque o Carlos Júnior jogar por dentro veio trazer a cutilância ofensiva, veio trazer golo, veio trazer agressividade pela baliza. Foi quando depois, pronto, passamos para lá o Alan, depois também veio o Engenheiro para a esquerda e ficamos novamente capazes de continuar a desenvolver um bom trabalho. Portanto, esta forma de atacar, sistematizada, treinada, vezes sem conta. Uma forma de defender que tinha a ver também com comportamentos do ponto de vista posicional, principalmente posicional, de sistema tático. Os comportamentos eram idênticos, tinha a ver com comportamentos padrão que não modifica em função do sistema tático, mas tinha a ver com o sistema tático em si. Ou defendíamos em 4-4-2, ou defendíamos com uma linha de 5 e quem entrava na linha de 5 era o extremo esquerdo, o homem que jogava pela esquerda. Jogava o Salomão, jogava o Alano, dependia quem jogava daquele corredor, era sempre alguém, um esquerdino, que à partida jogava ali. Entrávamos com uma linha a 5 e praticamente defendíamos em 5-4-1 ou em 5-2-3, mais adiantados ou menos adiantados que os homens das alas. Tinha a ver muito com aquilo que sentíamos que era preciso para o jogo. Precisamos de defender mais à largura ou não? Estamos perante um adversário que coloca muita gente aberta e muitos jogadores na linha da frente e nós precisamos de defender de frente para o jogo. Sentimos-nos mais confortáveis a defender de frente? Sim. Ok? Se sentimos mais confortáveis a defender de frente, damos mais largura na linha defensiva. Pronto, e foi esse o que às vezes modificava na nossa forma de defender. Tinha um momento de gatilho, mister. Um gatilho, como há gatilho. Tínhamos, claro que sim, claro que sim. Momentos de pressão, momentos de redução, momentos de ganhos de espaço, tudo que seja... Nós estávamos, esses momentos estavam bem identificados, né? Quando é que tínhamos que pressionar e em que situações nós tínhamos que pressionar, e também variava em função da estrutura do adversário. Por exemplo, um passe central, numa estrutura 4-4-2, podia ser um bom momento, na altura de saída de passe. Uma estrutura com uma equipa que constrói a 3, quando nós estávamos em 5-2-3, um passe de um corredor do meio para um dos lados era um bom momento de pressão. Portanto, nós tínhamos momentos de pressão bem definidos, sabíamos quando o fazer e tínhamos já jogadores muito, que ao início até nem estavam muito virados, por exemplo, o caso do Lincoln, né? O Lincoln foi um caso crasso. O Lincoln, eu acho que já falei nisto publicamente, que era só com bola, né? Sem bola era muito para os outros, e depois nós montamos um conjunto de vídeos, lá está, ok, um elemento da equipa técnica, olha, faz uns vídeos do treino. Ele no treino, às vezes estávamos a defender a área e ele ainda estava a passar a linha do meio campo. E ele ficou a olhar para aquilo e disse, mas pô, eu não tinha esta percepção. Isto és tu. Isto és tu no treino, isto és tu às vezes no jogo, não é sempre às vezes. Eu chamei e disse-lhe, olha, tens 2 hipóteses, 3 hipóteses. Uma, faz isto direito, tu jogas quase sempre. Faz isto às vezes, e eu vou-te também meter às vezes, vais para o banco, para a minha beira, outras vezes jogas. E se tu começas a fazer isto poucas vezes, vais para a bancada e com sorte vais para o banco, quando eu estiver bem disposto. É o caminho que tu vais fazer. E se tu queres fazer uma grande época, tu tens que melhorar neste aspecto de reação à perda. E ele disse, mas é já, eu quero melhorar, o que é que eu tenho que fazer? Foi brutal. Eu disse, pronto, ok. Olha, não é só instalar os dedos e já está. É um processo de crescimento. Vamos fazer uma coisa. Procura melhorar, nós vamos dar feedbacks de melhoria também. Procura melhorar, procura reagir nos exercícios. E daqui a algum tempo vais ver a diferença. Algum tempo depois, nós montamos os vídeos e um Lincoln completamente diferente para melhor. E ele a ver, disse, olha, estás a ver?
Ainda bem, é espetáculo. Pronto, e esta conquista Já quis levar estes vídeos, mister, já quis compilar esses vídeos para ele. para os melhores momentos, né? E pronto, isso é assim que se faz, às vezes, acreditar no atleta, porque estamos disponíveis para o fazermos, para melhorarmos e temos, pronto, meios de criatividade, outros de incentivo, que claro que aqui é fundamental, não chega ao treinador que é, eu quando digo, eu quero muito que ele seja jogador, mas se ele quiser menos que eu, não tenho hipótese nenhuma. O treinador tem que querer, o jogador tem que querer mais que o treinador. Portanto, é esse querer que é fundamental o atleta estar receptivo a fazer, porque nós estamos depois cá para os ajudarmos. A abertura. A humildade para mim é a abertura, ter capacidade de estar disponível para ouvir os outros e ver de outros prismas e conseguir tirar o melhor proveito da opinião e do conselho e da ajuda dos outros. O Lincoln foi um exemplo disso. Vamos falar em treinadores. Os treinadores atualmente, com a panóplia de informação, que pode ser ou não conhecimento, essa informação, tem que estar sempre atualizados. Seja por sistemas que já passaram para híbridos, seja de conteúdos da psicologia que ainda não está integrada, mas está a se desenvolver, a crescer passo a passo o seu caminho no futebol, seja a sociologia, que é algo que eu acho que ainda não está então totalmente exprimida, que é outra área que pode estar envolvida nisto, mas vemos que quando estão envolvidos os treinadores vão até o ínfimo pormenor. Falamos da análise tática, temos a análise tática até um ínfimo pormenor, temos a análise física até um ínfimo pormenor neste momento, a biomecânica, a parte química, a parte energética, and so on. Até a que ponto a humildade do treinador é importante para que ele esteja um passo à frente, neste caso, do seu adversário, do seu colega de profissão. O futebol obriga mesmo a isso. Se nós queremos, tal como em tudo na vida, né, há algo sempre mais a tentarmos melhorar e a melhorar, e o futebol é pródigo também nisso. Né? Nós, a outro nível, não tínhamos VAR e temos. As regras vão-se mudando e a capacidade de resposta dos treinadores também tem a ver com os meios ao seu dispor. Eu, quando comecei como treinador, éramos poucos. E eu peguei no Trofense em 2005, 2006, era eu e o Renato, meu adjunto, que foi o meu adjunto também de Santa Clara, éramos dois. Isso, dois, eu e outro. E agora? Opa, tive que ir buscar 2 miúdos à faculdade, que depois trabalham comigo, e estão a trabalhar comigo ainda. 2 miúdos à faculdade, a custo zero, não ganhavam nada, ganhavam 35 euros de prémio, era o salário deles até ao final da época, porque era o que era, não havia dinheiro na altura. Estamos a falar não uns anos muito distantes, né? Mas atualmente nós temos outros meios e esses outros meios temos que os colocar em prática desde que percebemos que são benéficos para a equipa. A entrevista, por exemplo, do Abel no Palmeiras é bem conhecido e ele tinha uma estrutura de 50 elementos, né? Tem cabeleireiro, isto é impensável. Dentista, cabeleireiro lá dentro, isto quer dizer, mas as pessoas dizem, mas para quê? Tem a ver com aquilo que é dizer ao atleta, é a mensagem que se passa de que aqui não falta nada, vocês só têm que render dentro de campo. E isto. E a exigência é muito alta, porque também a cobrança é muito alta, né? E tem a ver com aquilo que se acredita e não se acredita, e muitas vezes dos meios que nós temos ao nosso dispor. Né? E a monitorização também é muito alta nesse caso. Eu tento fazer também com que as coisas melhorem por cada clube que eu passo, né? Porque agora em Arouca nós sugeri comprar um conjunto de coisas para o clube porque era preciso melhorar e outras coisas que às vezes não conseguimos. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu não consegui implementar e senti que era algo importante no Marítimo. Nós tínhamos um fisiologista brasileiro, quando eu entrei lá, era um fisiologista brasileiro que trabalhava
pronto, com conjunto, com metodologia que era a dele, que na altura, para mim, ainda utilizava muito pouco, que não tinha muitos meios e para trás que me desse também muito feedback daquilo, mas utilizava de forma razoável, que tem a ver a utilização do GPS. Nós utilizávamos o GPS de uma forma mais básica e ele utilizava o GPS de uma forma brutal. E na primeira semana de trabalho, quando eu entro, quando saio precisamente por Santa Clara e vou para o Marítimo, ele lá aqueles primeiros dias, eu não sabia os nomes dos jogadores todos, e ele entregou-me 21 folhas de análise de GPS, 21 folhas. Eu disse, 21 folhas? Eu não sei os nomes dos jogadores e tenho que analisar 21 folhas de GPS. Pá, isto não dá para mim. Assim, tu tens que exprimir isto tudo e resumir isto tudo e dar-me o sumo e resumes a isto a uma, ou duas ou três folhas. Porque pá, e não dá. Ok, é o momento. Mas à partida, depois que percebemos o que é importante, vamos fazendo essa melhoria. Pronto, isto é um aspecto. E um aspecto, pronto, só à parte daquilo que é a utilização dos recursos. Ok? Outro recurso importante, quando nós fomos para o Marítimo, nós quisemos monitorizar o sono dos atletas. Nós vimos, isto foi na segunda época, quando chegamos às competições europeias, a forma de monitorizar o sono. Andamos a ler sobre o sono. Com dispositivo ou sem dispositivo? Com dispositivos. Nós monitorizávamos o sono com dispositivos, através da variabilidade da frequência cardíaca, em determinado contexto, em repouso, fazíamos isso 2 vezes por semana. E havia também, havia um programa, o programa era chamado Bodyguard. Bodyguard é um acompanhamento de 24 horas que permite depois dar um relatório muito mais específico ao atleta, por exemplo, que demonstre mais ansiedade e tudo mais. São feedbacks importantes, porque nós precisávamos também perceber se os atletas descansavam ou não descansavam bem. E ainda outro aspecto que eu ainda considero mais importante, mas isso foi um investimento de 2.500 euros, ok? Eu estou a falar de um investimento que o clube já tinha, chamado termografia. A termografia é uma ferramenta utilizada por muito poucos. Em 2016-17, o Marítimo Pode ser fundamental nas lesões. Na prevenção de lesões. Nós reduzimos em 70% o número de lesões, fruto também de um maior controle, não só destas ferramentas, mas de um maior controle destas ferramentas. Monitorização do treino online, monitorização do sono, termografia. Termografia passava por quê? Passava por... É uma espécie de uma máquina fotográfica super evoluída que nos dá informação da temperatura muscular e informação dessa temperatura muscular corresponde a determinados alertas que são importantes porque pode haver uma lesão. Ok? E esses alertas eram dados e nós geríamos o atleta no treino, nas unidades de treino, em função desses alertas. Ao início estava um bocado cético com aquilo, mas percebi que algum tempo depois que aquilo, sim senhora, tinha fundamento. Quando eu disse, não fazes nada, deixa o atleta responder. Pergunta, tu identificas a foto e dizes, olha, o atleta tem aqui alguma coisa. E perguntas ao atleta a seguir. O atleta diz, não, eu tenho uma dorzinha. E batia certo. Ok, passei a acreditar naquilo. E fizemos esse trabalho durante 2 épocas. Quando quisemos trabalhar no outro lado, noutros clubes com aquilo e dizendo, olha, isto custa 10 ou 12 mil euros de investimento. Uma máquina fotográfica custa 10 mil euros. Também isto não pode ser. E é preciso uma pessoa para trabalhar para isso. Essa pessoa vai ter que pagar 2 ou 3 mil euros para vir para cá. E fica difícil continuar a implementar. E o número de elementos numa equipa técnica, se eu levo alguém que só para trabalhar com a termografia, ainda que eu faça o investimento, já fica difícil levar mais um. Portanto, às vezes estes aspectos são difíceis a um determinado nível. Quando entramos a um determinado outro patamar, conseguimos ter este tipo de meios, só temos é que os explorar e tirar proveito, porque há os chamados departamentos de performance agora nos clubes, com vários, quem os tem, né? Quem não tem, também não tem. Fica difícil. Eu também tenho tido algum azar, porque a performance tem sido sempre a equipa técnica praticamente a trabalhar em cima desses dados, mas cada vez mais eu acredito que esse departamento de performance do clube irá ser uma realidade a crescer, porque permite, de certa forma, dar outro tipo de feedback para tomar-se decisões acertadas, não só nas lesões, na prevenção de lesões, mas também em função do rendimento daquilo que é o espremer mais de cada um dos elementos cada um dos jogadores, aquilo que é o rendimento diário e depois o rendimento de jogo de cada atleta. Consoante a gente vai mais à célula da questão,
a gente vai percebendo que os dados são cada vez mais, afinal a complexidade do próprio jogo que a gente tenta simplificar existe se a gente for à célula, se não formos não existe tanto, se formos numa questão mais macro não existe tanto, ou mais meso, mas depois verificamos também que o futuro, por exemplo, pode estar numa big data, numa machine learning, numa inteligência artificial, porque os dados vão ser tantos que vai ter que haver uma filtragem, vai ter que haver uma recolha muito mais rápida, até porque a rapidez é um adjetivo muito ligado ao futebol. E é nisto que eu queria lhe fazer essa pergunta, que é, neste momento, as soluções para ontem, as tomadas de decisões para ontem, no futebol, como é que se consegue gerir isto tudo? Porque já é muita coisa a gerir. Para além de transmitir a responsabilidade à equipa técnica que tem. Quem tem maiores equipas técnicas tem maior forma de tratar isto. Pois, aí é que está muito a chave do sucesso, não é? Um treinador ou uma equipa técnica é quanto mais competente, quanto melhores decisões toma. E as decisões que se toma, quanto mais informação e dados que nos leva a tomar boas decisões, esses dados forem proveitosos, forem bem analisados, fica mais fácil para o treinador tomar decisões acertadas. Não é? E são esses dados que procuramos todos no dia-a-dia. Quando não os temos, fica, pronto, é um bocadinho a acreditar naquilo que é a nossa experiência, acreditar naquilo que nós fizemos, acreditar naquilo que são as informações possíveis. Numa equipa técnica é fundamental nós estarmos atentos a todos os detalhes. Nós temos uma equipa multidisciplinar, todas as equipas têm uma equipa multidisciplinar, cada um fica mais encarregue de determinados aspectos. E cada um, dentro das suas competências, tem que ser competente. Deve ser competente. Se eu tenho alguém para fazer análise de dados do ponto de vista estatístico, deve-me fazer chegar da melhor forma e o mais claro possível. Se tenho o meu analista de jogo que faz a análise do adversário, dentro de uma análise de adversário pode fazer uma análise com 15 minutos de vídeo e mais 10 páginas de relatório, como pode fazer uma análise exatamente igual com 5 minutos de vídeo e 2 páginas de relatório, onde me dá a informação mais precisa e eu não tenho que gastar tanto tempo na análise, não tenho que estar tão preocupado em determinados aspectos que não são tão importantes assim, até porque quanto maior o número de jogos, menos tempo de preparação nós temos. E estes são dois aspectos específicos. Temos o preparador físico que tem que alinhar com o reabilitador físico, se o clube tiver, com o departamento médico, se o clube tiver, que deve ter, com informação precisa e cruzada e chegar atempadamente e toda a gente estar em sintonia, para depois, por exemplo, temos um jogador que está em dúvida para treina ou não treina, tomar-se uma decisão acertada, não é etapa de treino, e o jogador vai treinar e depois ressentir-se e diz, mas nós tínhamos dúvida, mas não dissemos nada. Quer dizer, não faz sentido. Ou seja, a comunicação, a tomada de decisão, a informação a chegar no tempo certo, os mecanismos a correrem no tempo certo, todos têm as suas responsabilidades e a sua cota à parte para o sucesso. E faz muita diferença, às vezes, ter um jogador e não ter um jogador em determinado jogo. Ou para determinados jogos. Muita diferença mesmo. São jogadores, todos são importantes, todos são valiosos, mas uns são melhores que outros. E uns são mais importantes que outros. Quer queiramos, quer não. Portanto, isto tem a ver com isto. E este aproveitamento... Também concorda que é importante ter esses melhores jogadores ou esses jogadores no seu melhor momento, nas suas maiores, das suas potencialidades e das suas capacidades. Claro que sim, nós precisamos deles e mais ainda, não é só tê-los bem, é tê-los bem o maior tempo possível. Que isso é que é o segredo. Que alguns falam na curva de performance, que é como a curva que faz e depois quebra e depois vai outra vez. E eu não gosto disso. Eu gosto que o jogador bem e mantenha ali o mais tempo possível e seja regular.
Claro que depois sabemos que há quem trabalha mais em picos de forma. No futebol não trabalhamos em picos de forma, nós trabalhamos sempre em formas máximas, em comportamentos máximos, em exigência máxima. Há quebras, sim, há quebras, por isso é que saem uns e entram outros. Mas os mais importantes, aqueles que dão, quando não se tem um plantel tão equilibrado assim, com tantas opções assim, há uns que têm um peso muito grande na equipa. E esses que têm um peso muito grande na equipa, devíamos ter preocupações também altas com eles, no sentido de eles não perderem rendimento. Como é que não se perde rendimento? Com acompanhamento permanente, com comunicação permanente, com gestão permanente, com clareza e dizer, ok, vou-te poupar neste treino e neste, que é para tu recuperares bem para chegares a este. Exemplo disto, Carlos Júnior, Santa Clara, dou um exemplo do Carlos Júnior Santa Clara. Depois de analisarmos, passado algum tempo, o Carlos Júnior, nós, por exemplo, jogávamos ao domingo, no jogo domingo. Um microciclo padrão, como nós chamamos. Descansávamos à segunda-feira, treinávamos terça à tarde, até pela distância, víamos ao continente ou não, aí também era mais ou menos igual. Dia e meio de folga e ele chegava à terça-feira morto. Pá, morto. Ok. Isso é normal, treino de recuperação. Ok. No dia a seguir, aquilo que nós chamamos do dia menos 4 dias para o jogo seguinte, pá, trabalho de força, predominância força, grande intensidade, tempos, grande tensão muscular, tempos de duração não muito longos, exigência altíssima do ponto de vista da tonificação muscular e da força. Ok? Carlos Júnior, morto ainda. Mal. Não recuperado. O que é que se passa? Depois, ao final de algum tempo, e depois da avaliação médica e avaliação técnica, chegámos à conclusão que ele era natural, era assim, e ele precisava de mais tempo, aquilo era semana após semana. Então, pronto, o que é que nós fazíamos? O que é que nós decidimos tomar a fazer? Ó Carlos, são 3 exercícios, tu fazes o aquecimento mais um e vais embora. Ele fazia o seu trabalhinho, porreiro, chegava à quinta-feira fresco. Porque ele depois não recuperava, na quarta andava cansado, na quinta ainda tinha reflexos disso. Aquilo que nós queríamos é que ele não deixasse de fazer determinado tipo de trabalho, o mais importante, diríamos, na quinta-feira ele estava em PEC. Porque nós queríamos é rendimento no domingo. Por isso é que um trabalho deve ser diferenciado em função das características do atleta que nós temos à frente. Às vezes tem cuidado. De idade e de individualidade. Pode ser idade ou não, ele até não era o caso disso, tem a ver com a forma de recuperar. Estava a falar do princípio da especificidade. Exatamente. Temos que ser também específicos na gestão que fazemos com cada um dos atletas e no critério que nós estamos a ter. Não podemos olhar de forma igual para todos eles e não podemos olhar de forma igual para aquilo que é um rendimento esperado em cada uma das sessões de treino de cada um deles. Porque nós temos que perceber isso. Temos que perceber que cada caso é um caso e que são diferentes uns para os outros. E atletas à terça-feira queriam fazer o treino normal, estavam recuperados. Dia e meio depois do jogo. E outros precisavam de recuperar até quarta e só estavam porreiros na quinta-feira. Portanto, são estas pequenas, grandes nuances que... Eu queria-lhe fazer assim uns exercícios, mas antes disso, eu tenho aqui portanto, um compromisso com a diáspora e com os parceiros, que é uma coisa resumida, porque também só promovo aquilo que é a gênese do programa, que é resultados positivos. Portanto, tenho alergia aos resultados negativos. Portanto, eu só divulgo as notícias positivas. Então, vamos lá. A Lusitânia promovida à terceira liga, portanto, após o empate frente à União de Santarém, fora de portas. Também o Lusitânia de Júnior já atingiu o objetivo principal, que era a permanência na primeira divisão nacional, ao bater 3-1 em casa o Torriense. Ruben Rodrigues, o vencedor, o 25º Rally Ilha Azul, Cidade do Mar. O atletismo açoriano trouxe 7 medalhas no torneio nacional olímpico jovem em Lagoa, Algarve. Portanto, as questões positivas que aconteceram. Parabéns para eles. Não sei se tem mais alguma referência. Pronto, não, sim, agora pronto, já perdi um bocadinho o outro raciocínio, mas a ideia é esta, é perceber que somos todos diferentes e temos que ter formas também às vezes de atuar diferenciadas em função daquilo que é a nossa percepção. E isto não vem nos livros, não é?
Isto é o nosso feeling, é a nossa análise, é aquilo que nós temos de contacto direto com o atleta, perceber o que é melhor para ele e ir um bocadinho de encontro àquilo que é também a receptividade do atleta em impormos alguns aspectos e estarmos também receptivos a mudar a nossa, digamos, a nossa forma padrão de atuar, porque entendemos que isso é benéfico para a equipa. Porque não? Porque, quer dizer, eu vou agora ser casmurro. Não, é assim porque é assim. Para todos e toda a gente tem que fazer o mesmo. Não. Não é assim. Tem que fazer diferente porque isto é melhor para mim, é melhor para a equipa, é melhor para o atleta. Portanto, e por isso é que temos que analisar caso a caso e temos de estar atentos a estes detalhes para tirar proveito da performance de cada um deles. O desafio é este, Mister. É um de 3 desafios. Tem um alerta vermelho de um jogador que é muito importante na dinâmica da equipa, tanto ofensiva como defensiva, mas o alerta vermelho está no GPS a nível físico. Está a chegar aos seus limites. É uma competição importante, podemos dizer que é um resultado que determina um campeonato. O que é que o faz? É um jogador muito influente a nível de liderança dentro do campo, influente nas dinâmicas ofensivas e defensivas e determinante nas bolas paradas. O que é que faz? Deixa-o em campo, tira-o, tem mais 20 minutos de jogo. Mas essa alerta vermelha tem a ver com aquilo que foi a performance dele ultimamente ou aquilo que é o estado só físico dele? É aquilo que é, digamos, o esforço máximo, o alerta que dá ao GPS em relação ao esforço máximo que ele pode. Aí tem logo um problema, que foi eu que errei porque o GPS dele não pode chegar a esse nível, né? Nós erramos enquanto... Por isso é que é importante às vezes monitorizar online. E monitorizar online é perceber que há treinos que a gente estamos empolgados que às vezes levamos por excesso. Mais vale em falta que excesso. Excesso depois não dá para tirar. É sinal que esse atleta treinou mais, está em sobrecarga. Está em sobrecarga, está acima, vai demorar a recuperar e provavelmente vai chegar cansado a jogo. O ideal aqui é, se eu conseguir intervar a tempo, esse jogador vai para jogo. Não tenho dúvidas nenhumas. Vai para jogo porque ele é um jogador influente. Vai ser importante na dinâmica da equipa, na liderança, na bola parada e no processo ofensivo e defensivo. Esse jogador faz falta. Esse jogador tem que estar dentro de campo. Só não vai para campo se eu sentir que ele não está próximo de 100. Pode até nem estar a 100, mas próximo de 100 pela qualidade e pela influência que ele tem. A ideia aqui é perceber quando é que isso aconteceu, está mais... Opa, ele vai fazer recuperação para jogo, vai recuperar, vamos poupá-lo o mais possível no tempo que falta para jogo, tomar uma decisão em cima do jogo. Se ele se sentir confortável, tinha uma conversa com ele, assim, como é que é? Estás porreiro para jogo? Conto contigo a 100. Só se tu não quiseres. Mas se tu não quiseres, tens que me dizer porque é fundamental que tu entres próximo de 100. Se não estiveres próximo de 100, tens que ser correto, vais para fora e entras mais tarde no jogo. Era aquilo que eu fazia. Segundo desafio, tem uma organização a 3 e em vez de ter com o lateral como fez, como apresentou hoje, faz com os 3 defesas centrais. Um dos defesas centrais, a tática individual dele é fecha o jogo, ele não abre o jogo. Quando fecha o jogo, joga muito por dentro, é isso? Joga muito por dentro e os apoios estão de costas para além. Portanto, ele não abre muito o jogo. Tem esse erro técnico. Tendencialmente, o jogador que é mais ofensivo e que mais equilibrador é para o lado dele. Muda os defesas centrais para o outro definir, mantém ou arranja uma dinâmica em que não seja exposto este ponto fraco e a bola chegue ao seu ponto fraco, que é o jogo de dentro para fora, ou de fora para dentro para fora, se for para atrair, e meter nesse ala que é muito bom de 1 para 1. Primeiro, não querendo alterar o sistema de jogo, o sistema tático, pensando em jogar com 3 e não tendo um jogador dentro do plantel, a meu ver, mais competente que ele, eu só tinha que o trabalhar. É isso que eu fazia.
E de uma forma clara dizer-lhe a ele que é assim, ou é assim ou é assim, não tem como. Ou seja, tu precisas melhorar este aspecto. Se tu estás a dominar para dentro, opa, ele faz 20 bolas no treino, tem que ir nas 20 bolas deixar 15 para fora e 5 para dentro, se não for as 20 para dentro. A 20 para fora. Porquê? Porque se é preciso isso no jogo e dizer-lhe a ele, por exemplo, um exercício simples é fazê-lo perceber que cada vez que ele vai dominar para dentro vai fechar campo e provavelmente vai ser pressionado e vai probabilidade de erro é alta. Quando recebe bola, no treino, não é só dizer que no jogo ele não vai fazer isso. No treino ele tem que fazer, repetir, andar ali naqueles dias, tem que repetir. Recebe orientado para a esquerda, recebe orientado para a esquerda, recebe orientado para fora, recebe orientado para fora, bola no lateral, recebe orientado para fora, bola no lateral. Eu tenho a certeza que se ele fizer isto de forma sistemática e trabalhar, no jogo, em 20 bolas, ele vai fazer 15 certas. Ok? Mas se eu chegar e se ele disser, olha, não quero que tu faças isto, mas se ele não treinar, se ele não presenciar, se ele não tiver ali um treinador em cima dele, ele vai continuar a fazer isso no jogo. Muito bem. Excelente resposta. A última e a terceira pergunta é: o que é que diz o jogador Daniel Ramos ao treinador Daniel Ramos e o que é que diz o treinador Daniel Ramos ao jogador Daniel Ramos? Se pudesse houver este, como há nos cinemas, este avião do futuro e do passado, este controle do tempo, máquina do tempo. Eu, como sabe, para a parte do treinador, que é mais fácil treinador para jogador, que é aquilo que eu digo muitas vezes aos meus jogadores, que é nada se consegue sem trabalho, é preciso acreditar naquilo que se faz. E o trabalho dá frutos se nós formos persistentes e se tivermos um propósito e se acreditarmos nele. E se trabalharmos muito para que isso aconteça. Portanto, o treinador, neste caso, Daniel Ramos diz a Daniel Ramos que tem que acreditar naquilo que são os seus comportamentos e tirar proveito daquilo que são os seus comportamentos, os seus melhores comportamentos. Os bons comportamentos têm que estar sempre presentes no jogo. Aquilo que ele tem de bom tem que estar sempre presente no jogo. Aquilo que ele tem de menos bom deve esconder, deve fazer menos e deve procurar melhorar no treino para que depois isso seja também visível no jogo. Do jogador para o treinador, não sei, talvez eu, enquanto jogador, queria que o treinador fosse sempre muito frontal e correto. E essa frontalidade e correção e coerente nas minhas decisões é algo que eu aprecio muito. Portanto, do treinador para do jogador para treinador é dizer ao mesmo, pá, seja correto comigo, quando tiver que jogar jogo, quando tiver que jogar no jogo, mas diga-me aquilo que eu tenho que melhorar. De uma forma permanente, de uma forma assídua, porque eu quero triunfar e preciso da sua ajuda. Muito bem. Antes de irmos para as últimas questões, eu tenho aqui da crónica e eu queria partilhar consigo. É o único momento que eu partilho com os meus convidados. É um trabalho que eu faço de análise e tive a ver exatamente com a equipa A do Santa Clara e como acredito que o Mister também tenha visto alguns jogos, faço aqui alguma explanação da equipa nas suas questões contextuais, sociais, desportivas, técnico-táticas, liderança. Portanto, tem aqui uma crónica que passa no Correio dos Açores. Queria transmitir-lhe e depois pedir a sua opinião, acrescentando, criticando, debatendo sobre a própria crónica. Portanto, equipa A, em relação à equipa A, para falar do principal objetivo para esta época, a subida da primeira divisão, que foi atingido e meritoriamente atingido. Repito as palavras do Tiago Margarido, o Ministro do Nacional, que referia a 15 de março que o Santa Clara tem uma equipa que não é desta divisão. Isto deve-se a um plantel bem montado desde o início para subir de divisão e com forte investimento.
afirmação que Klaus Câmara, o CEO, refere que é natural considerarmos um forte candidato devido a tudo isto. A verdade é que, embora os outros não tenham apostado tanto, também existiram fortes investimentos, não conseguiram chegar ao seu objetivo da subida. Uma competição muito competitiva e difícil, que é a segunda divisão, com um decréscimo abrupto do AVS que subiu, sempre subiu não, Está no playoff. está em vantagem no playoff, ainda não se sabe, e a subida de rendimento do Marítimo, mesmo assim não conseguindo ter acesso a este último lugar para o acesso à Primeira Liga. Descortinava-se na única entrevista mais extensiva da época de Vasco Matos, o recorde, 26 de dezembro, que temos que olhar para nós e para o nosso processo, melhorando todos os dias, sendo ambiciosos, respeitando a competição e os adversários, com a forte união de grupo, são os ingredientes para uma época de sucesso. Nível tático e estratégico, mesmo em alguns jogos, ganharam muitos pontos, sem muita produção ofensiva, mas com a competência defensiva e uma ideia de jogo que valoriza isso mesmo. Em números, o processo ofensivo na maioria dos jogos deu iniciativa ao opositor, obteve 48% de posse de bola na média do campeonato, que com menos remates também foi muito mais eficaz, não precisando de tantas oportunidades de gol, devido a uma transição ofensiva plena de sucesso. O processo defensivo, sendo uma das equipas que sofreu menos em todos os campeonatos nacionais, é preciso referir isto, consegui com este trabalho feito em relação ao processo defensivo, e eu queria nisto então destacar esta linha defensiva pela competência, não só coletiva, mas individual. E estes esquemas táticos defensivos, as bolas paradas defensivas e ofensivas, também estão personificadas nesses próprios jogadores. Luís Rocha, Pedro Pacheco, Paulo Henrique, Sidney Lima. A outro nível também destacava a linha média no equilíbrio defensivo e principalmente no desequilíbrio adversário, face à criatividade e recursos técnicos e a sua preponderância nas bolas paradas, que foi Bruno Almeida, melhor marcador da equipa com 14 golos e 5 assistências. Algo que já vem da época passada, a influência que tinha na época passada a nível das bolas paradas, mas não com estes números. Também desbloqueador da criação ofensiva, criando perigosas transições ofensivas, Ricardinho, e pelo aspecto de liderança também, um líder dentro do balneário. Por fim, vemos aqui a evolução, como o Mister estava a falar, do jogador, tornando-se o Diogo Calila um valor acrescentado, que passou dispensado para marcador de golos decisivos, neste caso deste campeonato, todo o gol conta, e golos muitos deles a conta-gotas. Referir o comentador Luís Silva que estes aspectos a ter em conta, quando o Santa Clara tinha muitas dificuldades, eram os jogos que tinha que assumir a iniciativa, tinha que construir ofensivamente das linhas mais recuadas. Era exatamente quando tinha a maior dificuldade. Mas muito produtivo e eficiente na intensidade, na agressividade defensiva e na transição ofensiva com roteiros, com linhas para a baliza muito definidas, muito bem definidas e letais. Todos os pontos dificilmente conquistados pelo Santa Clara, foi a defesa efetivamente ganha campeonatos, como se costuma referir. A janela de transferência e as apostas financeiras nos avançados foi alta, mas o foco tático e estratégico, volto a reforçar, foi esta organização defensiva. Roça até um pouco as equipas italianas, que era 100% de eficácia ofensiva e 100% de eficiência ofensiva e 100% de eficácia defensiva. E eu não queria estender-me mais, mas queria referir que
ainda bem que o Santa Clara ratificou a situação de não ter duas equipas a jogar no mesmo campo, uma situação que o campo tem muita dificuldade, com esta equipa do Sub-23 a jogar ali naquele campo, poderia ser um tiro nos pés, ainda bem que ratificaram, porque basta lembrar o Abel Ferreira no Palmeiras, as questões que teve com o campo na dimensão que tem o Palmeiras e, portanto, nos recursos financeiros que o próprio Palmeiras tem e que nunca descurou essa situação. No caso do livro do próprio Abel Ferreira, uma das primeiras questões que os jogadores falaram foi exatamente do relevado, e, portanto, essa situação foi resolvida e ainda bem, foi uma situação positiva. A situação de melhoria também da assistência no campo, e a terceira foi a aplicação da dimensão psicológica, algo que já tinha referido desde a época passada, e incluírem um profissional nesta dimensão. É referir que os objetivos foram bem conseguidos, foram objetivos SMART, ou PROUD, não sei, consoante os intervenientes escolheram a sua metodologia, mas o que eu posso dizer é que se treinarmos todas as dimensões do nosso processo, naquilo que transformamos e controlamos, e a competência transforma-se em excelência. Isto é, o TikTok em LinkedIn, em suma, parabenizar os três grandes responsáveis pelos objetivos atingidos e um sucesso visível, cada um com o seu impacto: socialmente o presidente Ricardo Pacheco, estratégico e financeiramente o Bruno Vicentini e, neste caso, operacionalmente o Vasco Matos. A todos eles, parabéns e por um excelente trabalho bem conseguido, atingiram os objetivos, e então o trabalho foi excelente em relação aos objetivos, agora é só melhorar e ser mais ambiciosos para o próximo ano. Mister, foi a crónica que lancei no Correio dos Autores e que trouxe-lhe assim. Aqui estava-me a passar, foi repetitivo, estava-me a passar aqui no telemóvel, estava-me a passar alguns assuntos e eu tinha que voltar atrás, estava-me a repetir, mas eu queria saber a sua análise, esta questão da dimensão de grupo é importante, mas taticamente, como o Mister é muito conhecedor nessa parte, o Santa Clara, apostando na sua ideia de jogo, na sua gênese, esta base defensiva, esta dinâmica defensiva, e sendo das equipas com a defesa menos batida em todos os campeonatos nacionais, é algo meritório, ganha campeonato. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou aproveitar o final da tua análise para reforçar também da minha parte e dar os parabéns aos intervenientes, nomeadamente à estrutura diretiva, ao treinador, aos jogadores e mesmo aos adeptos, porque foram fundamentais no processo de apoio durante toda a campanha do Santa Clara. E concordo plenamente naquilo que foi uma base sólida que a equipa teve. A equipa cimentou a sua forma de atuar pela consistência defensiva que teve. Se olharmos para aquilo que são os momentos de jogo, nós temos o processo ofensivo e defensivo. No ofensivo, temos um ataque organizado e um contra-ataque, para além das bolas paradas. Okay? Do ponto de vista ofensivo, o Santa Clara, na construção de jogo pensado, nem era por aí uma equipa por aí além, mas foi forte nas transições, como falaste, era forte nas transições, era objetivo e tirou proveito disso. Okay? Tinha bola quando tinha ter bola, mas não fez disso um cavalo de batalha e tirou muito bem proveito daquilo que era o momento de ganho da bola. Defensivamente foi muito competente nos dois momentos. Boa reação à perda, não se deixou surpreender nas transições e muito sólido defensivamente. E a constatação disto tem a ver com as 3 derrotas que teve no campeonato. Juntou a eficácia de bola parada defensiva e ofensiva competente a estes dados que referi e fez um campeonato muito sólido, muito homogéneo. E tem a ver muito com isto que falamos, é ser competente nos vários momentos de jogo. E foi bastante competente em quase todos eles,
ou em todos eles, com um grau de eficácia elevado naqueles que eu dei mais foco. Para além disso, eu acho que tem a ver muito com aquilo que foi uma formação de plantel, que é muito do sucesso na equipa, tem a ver com a formação de plantel. Um plantel bem formado, com boas qualidades, boas condições para os seus intervenientes, um plantel muito equilibrado nas escolhas. E aquilo que eu via no Santa Clara, e tive curiosidade e fui também percebendo ao longo do tempo, foi, independentemente de quem jogava, era um Santa Clara igual. Entrava um, saía outro. Quer nas opções, quer nas substituições, não se via grande diferença. E isto faz toda a diferença. E isto é muito importante para se ter regularidade e para se conseguir objetivos altos. É ter uma equipa que sabe o que se faz dentro de campo, ter uma equipa que, independentemente dos problemas que teve durante a época, de várias ordem, ou lesões, ou momentos mais difíceis de ultrapassar, soube ser responsável e competente. Portanto, há um trabalho muito bem feito por parte da equipa técnica, dos seus dirigentes, do apoio que foi dado a partir da estrutura, que não tenho dúvidas nenhumas que foi muito grande e que deu esta estabilidade, e isto foi notório ao longo do campeonato. Por isso, parabéns a todos aqueles que referi, e certamente o Santa Clara está no bom caminho, porque tomou boas decisões este ano e vai para o lugar que merece. Fiquei muito contente com a subida de Santa Clara, porque diz-me muito, foram 2 anos brutais que passei aí, uma primeira época na segunda liga, uma parte da época quando saí para o Marítimo, depois um ano completo no ano de centenário, conquista de competições europeias, nunca mais me esqueço, ano de centenário, foi brutal. E depois, pronto, infelizmente acabei por sair porque senti que o clube perdeu a identidade e que já não era o meu Santa Clara, aquilo que me tinham dito, e lamentavelmente saí porque não queria sair. No final da época eu não tinha contrato e tinha várias ofertas e acreditei que iria ter um Santa Clara idêntico na época a seguir, e aquilo foi-se desmoronando e senti que não era o mesmo e depois não fazia. Eu não estava de corpo e alma e de coração para continuar uma época desgastante, porque ia-me desgastar imenso, e então pronto, foi essa conversa que eu tive com eles e tomei outro rumo à minha carreira. Mas quero deixar os parabéns a todas estas pessoas que acabaram por, apesar da descida da divisão, dar este rumo, e novamente um Santa Clara no sítio que merece. Fiquei muito contente, e eles certamente mais que eu, mas também eu por fora, fiquei a torcer por fora, porque é um clube que me diz muito. Voltamos, isto é quase ciclo, depois a gente volta ao mesmo ciclo energético, estamos quase a finalizar, sem estar aqui, arranjar aqui qualquer forma de desconforto para o Mr. Daniel Ramos. Queria-lhe pedir o seu 11. Não faças isso, não faças isso. Pode ser de outra geração. Não, em que você esteja incluído, não é de jogadores seus. O seu como jogador. É um ato de nostalgia. É aquele ato de... Oi, não faço. Isso é uma coisa que é muito difícil. E precisava de tempo, porque eu acho que ia ser injusto, sabes? Porque, repara, são mais de 20 anos de carreira enquanto treinador, e tenho a certeza que muitos jogadores que passaram por mim até nos primeiros anos de carreira tinham lugar, se calhar, nessa lista, por várias razões. Porque esse é um desafio muito interessante, que nunca ninguém me fez, mas eu requeri algum tempo, porque eu acho que ia ter ser injusto e depois ia-me chatear comigo próprio, porque como é que eu deixei este e este fora. Mas prometo que numa próxima oportunidade, Pedro, que o façamos, porque aí já vou preparado e vou fazer esse trabalho de casa. Mas o Dr. Raposo fez uma coisa interessante, não sei, foi médico do Santa Clara, o Dr. Raposo, Sim. e esteve cá connosco, e ele fez uma coisa interessante. Então, na equipa dele, não jogava 11, jogava mais. Pois, aí é Jogava fácil. mais. Aquilo não era um futebol normal, era um futebol diferente. E então ele começou aqui a disparar e dizia: doutor, mas já pode jogar 11? Não, mas a minha equipa tem que jogar esta gente toda, senão não joga. E ele jogava, e ele era avançado. Ele tinha que jogar, né? E ele tinha que jogar, e depois o resto ficava atrás, e ele era avançado. Mas pronto, acho que sou muito injusto se fizer isso. Mas se calhar vou fazer isso com tempo e tentar fazer ali 2 jogadores por posição, que é para tentar não ser tão injusto assim. E fazer 2 11. É uma boa sugestão.
Passamos então agora para as últimas questões e antes de perguntar-lhe qual é a promessa que tem feito, se não nos puder dizer o clube, qual é a promessa que tem feito se chegar lá, porque a gente sabe que no Santa Clara comprei as promessas todas que tem, uma delas foi se vestir É verdade. com o presidente, se já tem alguma promessa, Representar a região ao mais alto nível, né? Todos os níveis. já tem alguma pensada para um próximo objetivo? Não, neste momento é, olha, viver um bocadinho aquilo que está a acontecer comigo, que é estar mais próximo da família, aproveitar aqui o tempo em Vila do Conde, que é onde vivo, junto ao mar, e aproveitar muito, pronto, o estar próximo, porque sei que a qualquer momento isto pode mudar. Não sei se o meu futuro próximo irá passar por treinar em Portugal, porque estou aqui um bocadinho a apontar baterias para vários cenários. Tenho a família preparada também para isso. Se tiver que ir para fora, vou para fora. Se algo não acontecer de positivo para que fique cá. Portanto, estou um bocadinho ainda na expectativa. Estas semanas que vêm são fundamentais para que isso aconteça. Um bocadinho preparado para todos os cenários. Tenho estado sempre a tentar estar atualizado e aproveitar um bocadinho, desfrutar aqui um bocadinho com a família, como referi, porque o futebol é muito momento e nós precisamos também de trabalhar. E como aquela fase que já estou há algum tempo parado e chegar aquele bichinho que está aqui, voltar aos treinos, que ainda hoje estive reunido com a minha equipa técnica à tarde, porque vou dar uma formação na quinta-feira para a Associação Nacional de Treinadores e tive de preparar uma unidade de treino. Há uma palestra de manhã teórica, há uma prática à tarde, para formandos, nível 1, 2 e 3, em princípio, e quero levar aquilo a sério e fazer as coisas direitinhas. Então vou levar a minha equipa técnica para fazermos uma sessão em Góis, próximo de Coimbra, e vamos lá fazer um bocadinho, matar as saudades do trabalho de campo enquanto não surge uma oportunidade de trabalho. Isso parece uma excelente experiência, um excelente partilho. Em relação ao futuro, já referi, e em relação ao que acha que é preciso apostar agora no futuro do futebol, tem assim alguma visão em relação a isso? Qual é a área que se poderá... Eu acho que tudo... Bom, a tendência é as equipas técnicas continuarem a crescer e os departamentos de especialização serem ainda mais patentes, né? A todos os níveis, se tivermos mais especialistas, mais informação específica e maior capacidade de resposta para aquilo que são os problemas da equipa, estamos mais próximos de vencer. Sejam departamentos de performance, seja de dados estatísticos, seja ter mais elementos na equipa médica do ponto de vista da reabilitação e recuperação, seja mais elementos na equipa técnica para trabalhar determinados aspectos. O treinador para a parte ofensiva, para a defensiva, já é muito operacionalizado em muitas equipas. Treinadores, né? O haver 2 treinadores de guarda-redes já é uma constatação em muitas equipas, não só uma, já 2. Já há muitas equipas que o fazem. Portanto, há uma tendência de aumentar o número de atletas e aumentar a especialização. Aquilo onde eu acho que onde a diferenciação se faz tem a ver muito com aquilo que é aproveitar das muitas dimensões, das várias dimensões que fazem parte do futebol. Nós temos várias vertentes e uma delas, para mim, que eu acho que onde pode fazer maior diferença tem a ver com a vertente psicológica. Acho que a vertente psicológica é aquela que mais diferença pode fazer no rendimento do atleta. O atleta sentir-se bem. O atleta já se cuida do ponto de vista da alimentação, já tem personal trainer, já tem trabalho tem a sua campo ajustado, já tem, ou seja, já há muitas preocupações a vários níveis. Ou os personal coaches, do ponto de vista mental, os mental coaches, vão ganhar um espaço, pode ser por aí, onde começam a intervir ao nível das equipas técnicas ou ao nível da intervenção do próprio atleta, ou o treinador, os treinadores, o treinador e a sua equipa
aperfeiçoam qualidades do ponto de vista psicológico, no sentido de dar mais ferramentas e para manter os níveis de performance do atleta ao nível mais alto. Acho que são, para mim, estas as tendências do futebol moderno, porque do ponto de vista tático, mais ou menos nuance, se é mais homem ou mais zona, se é uma pressão mais alta ou mais baixa, vai continuar mais parecido, cada um vai ter as suas equipas, a trabalhar de uma forma diferenciada, e os sucessos acontecem na mesma, a trabalhar no estilo A ou no estilo B, ou ideia A ou ideia B. Acho que não tem a ver com isso. Tem a ver, sim, se calhar mais direcionar para este tipo de aspectos, onde se tira rendimento total de um atleta em função da equipa, em função das ferramentas que temos no dia a dia. Aquela frase que eu já lhe disse noutra oportunidade, que é uma frase que eu tive sorte de a conseguir, não sei como é que me surgiu, mas surgiu-me, que o tudo é essencial e o pormenor é relevante no alto rendimento, no desporto de elite. Será cada vez mais ao pormenor, cada vez que subimos mais degraus. Sem dúvida. Tudo é essencial e o pormenor é relevante, sem dúvida. Pode fazer a diferença. É uma frase muito bem conseguida. O Mr. Já estamos a chegar ao fim. Eu agradeço-lhe imenso desta oportunidade. Muitos mais temas podíamos falar aqui. Tem experiência para estarmos aqui 10, Podemos 15, fazer um take 2 daqui a algum tempo. um take de hoje. Isso era excelente. Agradeço não só por mim pelos conhecimentos partilhados e pela sapiência que deixou cá no programa, mas também para todas as pessoas que nos estão a ver e que nos vão ouvir, ver e ouvir, tanto na diáspora açoriana, como nas ilhas, como Portugal continental. E deixarei então as últimas palavras para si, e antes de ir, pedir-lhe para guardar mais uns minutos para nos despedir em off, que é a mensagem que tem para quem quiser, para a sua família, para o seu staff, mas também deixar umas palavrinhas aqui para quem nos está a ouvir, vai nos ouvir lá fora, as suas palavras. Principalmente para os açorianos, para a diáspora açoriana e para aqueles que estão distantes e que vivem o clube à distância, deixar um grande abraço para eles, um abraço mesmo do coração, porque é uma região que merece muito respeito, merece muito apreço. Eu adorei viver nos Açores. Aos bocadinhos vou conhecendo o resto das ilhas. Foi à Ilha Terceira recentemente e tenciono ir visitar as ilhas, porque foi fantástica a minha passagem por São Miguel e espero conhecer as restantes ilhas também e dizer-lhes que Santa Clara sempre, Santa Clara para sempre. Por isso foi um grande prazer e certamente, se houver possibilidade no futuro de voltar, vou fazê-lo. Como turista, certamente, como treinador, não sei, mas se tiver que ir para os Açores, vou com todo o gosto e prazer, porque foi muito feliz. E quem sabe, já foram duas, costuma ser que não há duas sem três, não é? Já foram duas vezes e pronto. E desejar aqueles que têm contribuído de forma muito positiva para o crescimento de Santa Clara, dar-lhes parabéns e dizer que estão no caminho certo e que espero que continuem assim, dessa forma. Muito bem, está cá então a mensagem feita. Todos os que nos ouviram, acompanharam, volto a relembrar então que a partir de amanhã temos na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena, Rádio Asas do Atlântico Canadá, Rádio Audiência no Porto, Rádio Estádio Lisboa, Pama Mídia nos Estados Unidos e a Televisão Portuguesa da Califórnia da Rádio Portugal Lusa. Tivemos como tema a construção do entidade de um treinador de elite. Esse treinador de elite, Daniel Ramos, foi o nosso convidado. Grato pela sua presença, pela sua partilha. Foi treinador deste e será muitos outros, claramente. Futebol Clube de Aroca, Al Fazali, Santa Clara,
e que tivemos cá a falar também, Boa Vista Futebol Clube, Rio Ave, Chaves, Marítimo, Famalicão, Ribeirão, Naval de 1º de Maio, União da Madeira, Vizela, Gondomar, Moreirense, Vilhanovense, desculpe, até porque posso repetir que também foi repetido cá, é importante para o Mister, Trofense e os Dragões Sandinenses. Ao Mister Daniel Ramos e a todos que nos têm acompanhado, um bem-aja, muita saúde para todos e muito obrigado. Um abração para todos. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.